Sobre esse crime eu converso agora com o Dr. Maurício Porfírio, juiz da Infância e Juventude em Goiânia. Bom dia, doutor Maurício, obrigada pela sua presença aqui. Bem, dos 5 envolvidos no crime, 4 são adolescentes e estão hoje em unidades, internados em unidades aqui de Goiânia. Qual é a situação desses menores legalmente, doutor Maurício? Bem, esses adolescentes estão com a liberdade privada até o final do processo. Eles estão, vamos dizer assim, privados de liberdade até que sejam julgados, tenham um julgamento final. Bem, as 2 adolescentes envolvidas confessaram o assassinato e os 2 menores, envolvidos tiveram participação no roubo da casa. No caso, judicialmente, que tipo de pena, que tipo de punição pode caber a esses menores? Bem, eu quero inicialmente corrigir e dizer que não é pena nem punição. Se cuida de uma medida que a gente chama de socioeducativa. O legislador, utilizando de critérios biopsicossociais, médicos, psicológicos e da sociedade, entende que quem tem menos de 18 anos está em plena formação. E por isso não há, como no direito penal, quem comete um roubo, que é subtrair coisa alheia móvel mediante violência ou grave ameaça, vai ficar na cadeia de 5 a 10 anos. Para o adolescente... Mas eles podem ficar internados numa instituição, serem privados da liberdade deles. Sim. Para o adolescente, ele não vai ter esse tipo fechado de 5 a 10 anos. É aberto, o juiz pode aplicar da privação de liberdade, da semi-liberdade, que seria ele trabalhar durante o dia e se recolher à noite. Seria uma liberdade assistida, que é um acompanhamento dele com um técnico, com um orientador para colocá-lo na escola, para passar valores para ele. Outras medidas, como prestação de serviço à comunidade ou mesmo só advertência. É aberto. Agora o juiz deve analisar, para tirar a liberdade do adolescente, alguns critérios. O adolescente só pode perder a liberdade se ele cometeu o ato com grave violência ou ameaça contra a pessoa e se não tiver outra medida melhor para que ele se recupere, que não a privação de liberdade. Pois é, doutor Maurício, o senhor falou aí da violência. O que chama muita atenção nesse caso é como as 2 meninas que eram amigas da Larissa praticaram esse crime tão violento, mataram com 70 facadas. Então, para participar dessa conversa conosco, a gente convida também Luzeni Santos, que está ao vivo com a presidente do Conselho Regional de Psicologia, o doutor Watson Arantes Gama. Bom dia para vocês, Luzeni, doutor Watson. Bem, um crime como esse nos leva a perguntar como é que essas meninas construíram o universo psicológico delas para chegar a um crime com tamanha frieza, né? Dá para a gente fazer uma análise disso? Bom dia, Brenda. Bom dia, doutor Maurício. O que impressiona é porque a situação normal é que jovens assim se juntem em busca de diversão, em busca de festa e não para cometer um crime bárbaro como esse. Por isso aqui ao meu lado, o Adson Arantes Gama, que é presidente do Conselho Regional de Psicologia Goiás e Tocantins. Presidente, o que leva adolescentes a se organizarem, a se juntarem para uma atitude tão violenta? Olha, nesse caso, a gente tem que fazer uma reflexão de como está a nossa sociedade hoje. Os nossos valores sobre solidariedade, compaixão e amor estão sendo deixados de lado. E também a questão das próprias drogas, o álcool envolvido nesse sentido. Nesse caso, observando ali o que foi dito no perfil dela, de repente o pai e a mãe se assustam, até a própria escola assustou quando viu o perfil dela, ela escrevendo e não acreditando que fosse dela, Então, o pai e a mãe têm que estar prestando muita atenção nos seus filhos, como é que eles estão nas relações com seus colegas, porque como foi dito, elas eram ditas amigas, Mas aí o envolvimento, a forma como ela queria ser aceita por esse grupo, Ali mostra claramente o desejo dela de ser aceita por esse grupo. E aí aconteceu esse tipo de situação. Então, a gente pode dizer que, em muitos casos, há erros na educação dada pelos pais? Olha, a gente não fala erros, porque o pai e a mãe faz de tudo para poder acertar, mas o pai e a mãe têm que estar atento a essas relações, como elas estão sendo construídas, porque muitas vezes essa adolescente ou esse adolescente que se sente retraído, tímido, quer realmente estar junto com aquelas pessoas que são mais mais espontânea, etc. E isso faz com que esse adolescente faça coisas e que, na verdade, ele não desejaria fazer.
Watson, a situação socioeconômica também pode ter influência em atitudes violentas, a carência de políticas como educação, saúde? Olha, pode também. Agora a gente, como o doutor Maurício disse, a gente tem que estar vendo a questão biopsicossocial. Tem indivíduos que são sociopatas, psicopatas, que pode acontecer em várias classes sociais. Mas, sim, a gente precisa realmente que as políticas públicas sejam efetivadas. Nesse caso da psicopatologia, já não tem a ver com a educação? Não, isso aí não. Isso aí é da pessoa mesmo. Watson Arantes Gama, presidente do Conselho Regional de Psicologia Goiás e Tocantins, muito obrigada. Voltamos com você, Brenda. Ok, obrigada, Luzeni, obrigada, doutor Watson. Bem, doutor Maurício, o senhor viu as colocações aí no termos de psicologia, né? Eu acho que mais do que se a Larissa era uma boa menina ou não, vem a questão do crime que, em hipótese alguma, poderia ter sido cometido. E, por mais que a lei proteja essas menores, o fato de ter sido um crime cometido com tanta frieza, porque foram 70 facadas, não era só matar, né? Foi um crime cruel. Isso conta na hora de análise de um processo desse contra essas meninas? Sim, conta muito. Agora, nós não podemos nos esquecermos de que nós vamos viver com essas tragédias sempre, porque elas estão sempre ao lado do existir humano. É preciso que a gente conheça essas pessoas, estude elas para que evite outros acontecimentos. Porque, penso eu, nós não ficaremos livres disso nunca, Brenda. Sempre vai haver uma pessoa a cometer uma conduta bárbara. Agora, o que a gente precisa compreender é que isso está dentro da existência humana e que nós vamos aprender com essas pessoas que assim agiram. E esse aprendizado passa por um estudo, passa por tomar posições, passa por repressão, passa por políticas públicas, passa pelo conhecimento da intelectualidade de cada família como uma estrutura que forma o ser humano. Porque a família é o elo de ligação entre o indivíduo e a sociedade. Então nós temos que ter em conta esses aspectos. Quem são essas pessoas, por que assim agiram e aprender com isso. Doutor Maurício, as meninas e os adolescentes, eles cometeram um crime em Rio Verde, mas estão em unidades aqui de Goiânia, porque Rio Verde não teria um local adequado para recebê-los. Isso de alguma maneira o senhor acha que prejudica o processo? Deveria haver um local para acomodar esses menores enquanto eles respondem a esse caso lá no local? Prejudica enormemente. Porque todos têm o direito de responder a um processo próximo da família, principalmente o adolescente. Você imagina você tirar a liberdade de uma pessoa com 62 anos, de uma com 31, de outra com 16 anos. Essa pessoa com 16 anos vai sofrer demais, vai ser uma angústia muito grande. E precisa ter o lado bom dela, que é o da família, ressaltada, a presença deles. Porque senão nós vamos transformar essas pessoas em feras ao enjaularmos elas e ao não darmos vazão àquilo de melhor que elas têm. Doutor Maurício Porfírio, então, juiz da Infância e Juventude, muito obrigada pela sua entrevista. Bom dia para o senhor. Bom dia, eu é que agradeço. Obrigada.